O Barcelona do trio MSN foi um time histórico que encantou a todos com um trio de ataque fantástico, Messi, Neymar e Suárez. E todos paravam para ver esses caras jogarem. E é por isso que nesse vídeo nós vamos relembrar aquele timaço histórico do Barcelona do trio MSN. E para começar o nosso vídeo, nós vamos ter que voltar para o dia 23 de maio de 2013, que foi quando o Barcelona anunciou a contratação do jovem brasileiro Neymar, vindo do Santos. E para contratar o brasileiro, o Barcelona na época pagou cerca de 86 milhões de euros ao time brasileiro. E naquela época, Neymar era uma jovem estrela em ascensão, e o brasileiro tinha acabado de fazer temporadas sensacionais com a camisa do Santos. E todos sabiam que ele se tornaria um dos principais jogadores do futebol mundial, muito em breve. E com a chegada de Neymar no Barça, Messi havia ganhado um novo companheiro. Porém, o trio de ataque do Barça ainda não estava completo. Foi então que o Barça foi atrás da contratação do Luis Suárez, que na época era um dos melhores e mais goleadores atacantes do futebol mundial, e que sem dúvidas tinha tudo para se encaixar perfeitamente no ataque do Barcelona. E para contratar o uruguaio, o Barça na época pagou cerca de 80 milhões de euros para tirá-lo lá do Liverpool. Porém, o começo da temporada do trio não foi tão brilhante como todos esperavam. E na época, o técnico, Luis Henrique, estava tendo um pouco de dificuldades para encaixar o trio de ataque. E foi só em janeiro que as coisas começaram a fluir, e daí para frente, o trio começou a encantar a Europa com o futebol mágico. E Messi, Neymar e Suárez estavam preparados para entrar para a história do time catalão. E o entrosamento dos três era algo surreal. Eles pareciam e se entendiam por telecinese ou algo do tipo. E além deles, em 2015, o Barça tinha outros craques que foram essenciais naquela campanha. E logo no primeiro ano, os caras já venceram a tríplice coroa. E dentro da Espanha, naquele ano, o Barça ganhou o título de La Liga com incríveis 94 pontos marcados. E o Barça venceu também a Copa do Rei, em cima do Atlético Bilbao, com uma atuação genial do argentino Lionel Messi. E agora, faltava apenas o título da tão sonhada UEFA Champions League. Na fase de grupos, o Barça mostrou toda a sua força e passou com tranquilidade. Já nas oitavas, eles enfrentaram o Manchester City e venceram por 3-1, se classificando assim para as quartas de final, com uma bela atuação coletiva do time. Já nas quartas, eles enfrentaram novamente o PSG. E mais uma vez, o time espanhol deu show e passou por cima do time francês. Naquela eliminatória, o Barcelona venceu por um agregado de incríveis 5-1, com o show do uruguaio Luis Suárez, que fez uma eliminatória fantástica diante do time francês. E na semifinal daquele ano, tivemos um confronto pesadíssimo entre Barcelona e Bayern de Munique. Aquela foi a primeira vez em que Pep Guardiola enfrentou o Barcelona após a sua saída do clube. E esse duelo foi um dos mais históricos e emblemáticos da história da competição, muito por conta de todo o contexto que envolvia esse jogo. E naquela época, o Bayern de Munique tinha um grande time, porém eles deram o azar de enfrentar o Barcelona do trio MSN, que estava voando na época, e também deram o azar de enfrentar Messi em uma noite inspirada. Naquele jogo, ele colocou a partida no bolso e fez 2 gols, sendo um deles um gol antológico, onde ele desliga o Boateng e logo em seguida o craque argentino mete uma cavadinha para cima do goleiro alemão Manuel Neuer. E essa foi sem dúvidas uma das atuações mais memoráveis da carreira do craque argentino. E aquele jogo acabou aí 3-0 para o Barcelona. E no jogo de volta, o Bayern de Munique até tentou, porém não conseguiu reverter o placar. E então o Barcelona conseguiu avançar para a final da UEFA Champions League. E a final da Champions daquele ano foi entre Barcelona e Juventus. E o Barça chegava para aquela final como os favoritos ao título. Isso porque, naquela época, eles eram um time a ser batido na Europa. E era claro que o Barcelona estava um patamar acima de seus oponentes. Porém, a Juventus de 2015 também tinha um grande time na época. Naquela época, o time da Juventus tinha nomes como Pirlo e Buffon, 2 lendas do esporte. E aquele time da Juve era cascudo e difícil de ser batido. E o Barcelona começou aquela final com tudo e foi para cima da Juventus. E após uma bela troca de passes, Rakitic abriu o placar para o Barcelona logo no começo do jogo. E após esse começo, todos achavam que aquela final seria fácil para o Barcelona, porém não foi isso que aconteceu. Isso porque, minutos depois, o Morata acabou empatando o jogo para o time italiano.
E a final acabou ficando muito disputada e eletrizante, e o jogo ficou em aberto por um tempo, com chance para os dois times. Porém, no segundo tempo, Suárez apareceu e virou a partida para o time catalão. E a Juventus até tentou empatar o jogo, porém não tiveram êxito. E o time italiano, naquele momento, percebeu que seria muito difícil vencer o título naquela noite. E foi então que Neymar, na prorrogação, acertou um chute cruzado, marcando 3-1 para o Barcelona. E levou o time espanhol para a glória máxima, fazendo o Barça ganhar sua quinta Champions League naquela noite. Uma noite que foi mágica para todos os culés. E Messi, Neymar e Suárez fizeram história, ganhando tudo logo na primeira temporada. Porém, naquele ano, eles estavam insaciáveis e queriam mais. E logo após vencer a Champions, o Barça foi disputar o título da Supercopa Europeia de 2015. E naquela final, o Barcelona enfrentou outro time espanhol, o Sevilla. E aquela final foi uma das finais mais históricas da história do futebol. O Barça chegou a estar vencendo por uma vantagem de 3 gols. Porém, o Sevilla foi guerreiro e conseguiu empatar, e assim levar o jogo para a prorrogação. E para vencer aquela final, o Barça teve que jogar muita bola. Porém, na prorrogação, a qualidade falou mais alto e o Barcelona conseguiu sim vencer aquela partida, se sagrando assim campeão mais uma vez da Supercopa Europeia. E no final do ano, o Barça foi disputar um Mundial de Clubes lá no Japão, e eles chegavam como os francos favoritos ao título. E na final do Mundial de Clubes daquele ano, o Barcelona enfrentou o time argentino, o River Plate, e o Barça passeou para cima dos argentinos. Eles deram show e venceram aquela final por um placar de 3-0, conquistando assim o último título daquela temporada, tão sonhado Mundial de Clubes. E assim o Barça fechou um ano perfeito de conquistas e de glórias. E o time estava longe do seu eles, e todos nós fomos privilegiados de ter acompanhado esse trio mágico e que fez história, e que sem sombra de dúvidas ficará marcado para sempre na história do futebol.